rocha e vida. E eu não vou parar de ao mundo anunciar o teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Adore na sua casa, declare conosco: Senhor de todo o universo, é somente o nome de Jesus. Vamos. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Jesus, És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. adora Jesus. És o Senhor de todos os povos, Te proclamarei. Proclame a Jesus. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. Só a Jesus. és o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. És o Senhor de todos os povos, te proclamarei. E eu não vou parar de ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Levantarei a voz, compartilhar eu vou, até que o mundo inteiro ouça. Ele é o único digno. Todo no mundo, só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou,
com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus. Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus, maravilhoso, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus tu és. Tão grandioso Deus, tu és grandioso. Agora da sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? É muito bom a gente poder estar junto novamente aqui falando sobre o Celebrando Restauração, um programa que tem nos ajudado tanto na nossa caminhada, um dia de cada vez, de uma vida livre, uma vida nova, a vida que Cristo planejou para você e para mim, essa vida fincada na espiritualidade que é Jesus Cristo, essa vida que tem como alicerce realmente as palavras dele e o amor que ele tem por cada um de nós. E é muito bom você estar aqui novamente nessa palestra conosco. Se você está chegando hoje, saiba que você está chegando num ambiente seguro, em que você pode falar sobre aquilo que você tem enfrentado, onde você não precisa deixar suas máscaras de pé, mas numa forma que você vai, um lugar em que você pode viver de uma forma diferente. Viver e ser quem você realmente é. Nós estamos na lição chamada 7 razões por que paramos. A gente está no final do programa, a gente já falou de todos os passos, aqui dos 12 passos, e só que o que acontece? Há um momento agora e daqui para frente, pode acontecer da gente empacar. Ou pode ser que você olhe para o lado e venha um amigo que está parado, ou você experimente isso na sua vida. E eu queria colocar aqui 7 razões, né? Muitas vezes, de muita experiência, de bastante tempo que o programa existe há mais de 20 anos, então que foi visto isso ao longo, né, de vários lugares do mundo e a experiência de muita gente. Mas antes da gente entrar na lição, eu gostaria de ler os 12 passos, porque é assim que o nosso programa ele é estruturado e é baseado nos 12 passos. Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis.
O 2 diz, viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O 3 diz, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5 diz, admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz, dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz, continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º diz, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então essa lição, 7 passos por que paramos, qual que é o primeiro? 7 razões por que paramos, não 7 passos, 7 razões. E qual que é a primeira razão? Você não trabalhou o princípio anterior, o passo anterior completamente. Então o que acontece? É um passo de cada vez mesmo que a gente vai dando. Sabe, ele tem um porquê. Que o 2 é depois do 1, que o 3 é depois do 2, que vai indo assim. E o que acontece? Não adianta a gente querer acelerar o processo. Realmente não adianta. Cada um de nós temos o nosso tempo. Então não adianta você querer acelerar isso. Eu me lembro, quando eu comecei aqui, eu cheguei para o meu pai era o líder na época, aqui do Celebrando, e eu cheguei para ele e falei assim, ô pai, não dá para a gente fazer um intensivão? Vamos fazer assim um negócio de 4 meses, assim, a gente faz uma imersão e resolve tudo. Ele olhou para mim e falou assim, Fernando, não é assim que as coisas funcionam. E o meu pai na época devia estar com, hoje ele tem 73, ele devia estar com uns 67, mais ou menos, e ele cuida de gente desde os 20, e trabalha com o programa de passos desde os 30. Então, assim, ele tinha muita experiência para poder dizer isso. E é isso que a gente está dizendo aqui, não adianta. Então, não queira acelerar o seu processo. Deixe com que Deus trabalhe um passo de cada vez, um princípio de cada vez, tá bom? E deixe com que isso forme raízes na sua vida. Olha o que diz Gálatas 5, 25, que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. E esse capítulo de Gálatas 5, ele é sensacional. E ele tem tudo a ver com todo esse processo de restauração que a gente vem falando aqui. A segunda razão, porque muitas vezes as pessoas empacam e não caminham, pode ser porque você não entregou sua vida e sua vontade completamente ao Senhor. Olha o que diz Provérbios 3, versículos 5 a 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. O que acontece? A vida, isso aqui a gente fez lá no passo 3. A vida a gente entrega uma vez para Ele. Isso acontece quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É o que diz o texto de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Se você crer em seu coração que Deus é o Senhor e confessar com a sua boca que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então a gente confessa e a gente crê. Confessar com a boca e crer no coração. Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quando acontece isso, eu entrego a minha vida para Ele. E Ele vem reinar na minha vida. Então isso acontece uma vez só.
Comigo aconteceu quando eu tinha 6, 7 anos de idade, num acampamento evangélico. Eu me lembro do dia, não lembro exatamente a idade, se era 6 ou 7 anos, mas eu lembro quando foi. Então eu entreguei a minha vida para ele, só que a minha vontade eu preciso entregar todos os dias e a cada momento. E você também. Então entenda isso. Entrega. Acredite que aquilo que ele tem para você é melhor para a sua vida. Você vai viver a vida de Jesus Cristo, que é a vida que todo mundo quer viver. Você será satisfeito, completo, então entrega. Entrega a sua vida e entrega a sua vontade nas mãos dele. O terceiro motivo que talvez você esteja empacado é que você não aceitou a obra de Cristo na cruz para perdão. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você foi suficiente para perdoar todos os seus pecados e tudo o que nós temos, o que nós fizemos de errado. E daí não é o Fernando dizendo, é o próprio Deus dizendo. Olha o que diz a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ele está dizendo isso para você. Ele está dizendo isso para mim. Então o que acontece? Às vezes eu não sinto, às vezes eu acho que não é verdade, mas vem cá. Não importa muito o que eu sinto ou o que eu acho. Importa o que realmente é verdade. É isso que importa. E o que importa é o que Deus está falando para a gente. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele não é homem para mentir. Aquilo que ele disse está dito, aquilo que está escrito na Bíblia está escrito na Bíblia e é promessa dele. Então ele está dizendo para você, todas as vezes que você errar, você pode pedir perdão para mim. Eu morri por você. Eu te perdoo. Por quê? Porque eu te amo. Então isso é fundamental. Você precisa se lembrar disso. Realmente tem coisas da minha vida que foi difícil eu me perdoar. Eu olho para trás e falo, como eu gostaria de voltar para trás. Mas eu não preciso voltar para trás para deixar de fazer. Porque aquele que é juiz, o único juiz, que vai julgar o que eu fiz, olhou para mim e disse, Fernando, você está perdoado. Aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz foi suficiente para te perdoar. Então lembre-se disso. A obra de Cristo na cruz, aquilo que ele fez, o sacrifício dele, foi tão tremendo, foi tão fundamental, que é totalmente suficiente para nos perdoar e nos salvar de qualquer problema que nós temos. Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Outro texto falando sobre isso. Novamente, a Bíblia falando sobre isso. E olha o que diz o texto de Isaías, e esse texto é muito legal. É um texto que você, se você puder, tá, vai te ajudar muito, decorá-lo. Decore esse versículo. Coloque, escreva, coloque no seu banheiro, coloque no teu celular, lembre-se disso. Lembre-se disso porque é fundamental. Deus chega para o povo e diz assim, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Ele está dizendo que vai lavar os nossos pecados. Ele está dizendo que vai lavar as nossas iniquidades. E quando ele faz isso, nós ficamos totalmente brancos. Totalmente brancos. É isso que a gente precisa se apoiar. Então entenda, aquilo que Jesus Cristo fez por você foi suficiente para te perdoar. Quarto motivo, porque talvez você esteja empacado. Você não perdoou aqueles que lhe causaram mal. E a gente falou bastante de perdão em todo o programa. O perdão, ele é algo sobrenatural e muitas vezes não é tão fácil realmente de perdoar o outro. Uma coisa é perdoar a pessoa que está te devendo R$5. A outra coisa é perdoar a pessoa que está te devendo R$100 mil. Você não vai morrer por causa de R$100 mil, mas vai fazer muita falta.
E realmente não é fácil isso. Então depende do tamanho do problema causado, né? Depende do tamanho da ofensa que o outro causou para você, vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Mas de qualquer forma, o perdão é algo sobrenatural. E aquele que realmente nos perdoou foi Deus. Então esse perdão a Deus, e esse perdão, né, que Deus na verdade fez por nós, esse perdão que Cristo fez por nós, nos influencia a perdoar outra pessoa. Talvez você precise voltar lá no seu inventário. Talvez você precise fazer novamente uma lista de reparações. Quem que é que você precisa perdoar? Talvez você tenha trabalhado bastante a reparação do que você fez para os outros. Mas o inverso também é verdade. Converse com seu padrinho, com a sua madrinha, com seus parceiros de prestação de contas. Coloque tudo isso diante de Deus. Às vezes você pode chegar e falar o seguinte: olha, mas eu não quero. A minha vontade não é essa. Peça para Deus, para que mude a sua vontade. Peça para Deus, diz o seguinte: olha, Deus, eu até entendo que para eu conseguir caminhar de forma coerente para frente, é necessário o perdão, mas eu não estou conseguindo fazê-lo. Peça para Deus e Ele vai te dar. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus, que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. É Jesus Cristo que nos dá força para que a gente possa seguir na frente. O quinto motivo que talvez você esteja parado diz o seguinte: você tem medo do risco de fazer as mudanças necessárias. Toda mudança que a gente vai fazer na nossa vida causa medo, causa insegurança. Todas as mudanças. A gente viveu tanto tempo com aquele enrosco, com aquele pecado, com aquele hábito da nossa vida, com aquele defeito de caráter, que será que a gente vai conseguir ter uma vida diferente? E isso causa medo. Toda mudança gera medo. Mas confie que se é Deus que está falando para você fazer aquela mudança, vai e faça. E como você sabe que é Deus falando para você? Primeiro, está escrito na Bíblia. Se Ele falou para você fazer aquilo na Bíblia, vai e faça. Entenda, é melhor para você. É uma mudança de paradigma na cabeça, mesmo. É uma mudança naquilo que realmente você acredita. Mas vai e faça. Não trave. Se você tiver medo, tenha coragem para enfrentar. É o que diz a oração da serenidade. Serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar e coragem para mudar aquilo que eu posso. Não trave no medo. Se você tiver medo, coloque diante de Deus. Se você tiver medo, tenha coragem, enfrente o seu medo e caminhe adiante. Olha o que diz Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É Deus dizendo isso. Ele vai te proteger. Ele vai nos proteger. Olha o que diz Hebreus, no capítulo 13, versículo 6. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Claramente, a gente olha para as histórias todas do povo de Deus, a história do nosso povo, a história na nossa vida, a história da igreja. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Enfrente o seu medo. Peça coragem para Deus. Sexto motivo. Você não está disposto a assumir sua responsabilidade. E aqui, gente, é uma questão realmente de cada um entender que para termos a vida que Deus tem planejado para a gente precisa amadurecer.
é uma vida madura, é uma vida adulta. É uma vida de assumir responsabilidades. Quando eu cheguei aqui, e a minha maior questão mesmo era a questão financeira, eu achava que alguém era responsável por pagar minhas contas. Eu fazia as minhas besteiras e achava que alguém era responsável por isso. Não. Eu sou responsável por isso. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelos seus filhos. Você é responsável pela sua sobriedade. Assuma a sua responsabilidade, mas também só a sua. Não assuma a responsabilidade que é do outro. Aquilo que é do outro, deixe com o outro e para o outro. Aqui no Celebrando, cada um assume a responsabilidade pela sua própria vida. Mas você precisa assumir a responsabilidade pela tua vida. Olha o que diz Salmo 139, no versículo 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Olha como o salmista assume a responsabilidade pela vida dele e pede para Deus, me mostra. Porque pode ser que eu não esteja vendo. Talvez tenha algum ponto cego aqui, olha, que eu não estou enxergando. Então Deus, examine-me e me mostra. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? E eu vou e aplico isso na minha vida. Então, assuma a responsabilidade por você. E o sétimo e último motivo, porque talvez você esteja parado, é que você não desenvolveu um grupo de apoio eficiente. Não menospreze o poder do seu grupo de apoio. E são duas coisas muito interessantes. Você não pode ficar dependente do grupo de apoio. Não. Você é responsável pela sua vida. A gente falou na lição passada a questão da interdependência. Você não é dependente do seu padrinho, dos seus amigos, dos seus parceiros de prestação de contas. Mas eles são fundamentais para você ficar firme na tua restauração. Às vezes você vai precisar de um puxão de orelha. Às vezes você vai precisar de um incentivo. Às vezes você vai precisar de um ombro para você chorar. Às vezes você vai precisar de uma pessoa que dê risada junto contigo, que festeje, celebre aquilo que você tem feito. Então, o seu grupo de apoio, ele é fundamental. E se você não desenvolver um grupo de apoio eficiente, sólido, profundo, a probabilidade de você tropeçar é muito grande. Olha o que diz Provérbios no capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Olha o que diz Gálatas 5, versículo 13. Vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha aqui que texto sensacional. Deus nos chamou para serem livres. O programa do Celebrando é um programa de liberdade. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz é para sermos livres. Mas não pegue essa liberdade como desculpa para você fazer o que você quer. Não pegue essa liberdade para novamente você ficar preso nos teus desejos da tua natureza humana. Porque se você fizer isso, você vai perder a sua liberdade. Mas coloque o amor em prática, servindo uns aos outros. Novamente, a importância dessa vida comunitária. E olha o que diz Gálatas 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. E a gente vai deixar agora uma pergunta para o seu grupo de apoio. A gente vai agora nos dividirmos, né? Nós vamos nos dividir nos grupos de apoio. E eu te convido e incentivo realmente a você participar de um grupo. E diz assim: quais são algumas formas que você pode começar a servir os outros? Como é que você pode servir a outra pessoa, ajudar a outra pessoa?
Guarde essa lição no seu coração. Guarde essa lição realmente olhando para ela. Olha, pode ser que hoje você esteja super bem, mas em algum momento da sua caminhada, pode ser que você empaque. Entenda, eu estou terminando hoje o programa do Celebrando, eu já fiz, eu já me curei. Cuidado. Algumas coisas realmente Deus tira completamente da nossa vida e nunca mais volta. Outras não é bem assim. Então tome cuidado com essa palavra da cura. E a gente gosta muito mais de usar a restauração. Eu estou em restauração. Por quê? Porque a partir do momento que eu achar que eu curei, e eu não vou nunca mais ter isso, eu posso ter o risco de achar que sozinho eu consigo. Mas eu vou dizer para você, sem Deus, você não consegue nada. Somente com Cristo, todos os dias na sua vida, você terá forças, energia, direcionamento para você viver bem, para você viver sóbrio, para você viver limpo, para você ter um novo padrão de vida, não voltar mais para os padrões lá de trás, tá bom? Então pegue esses 7 motivos, tenha sempre ele em mente e continue trabalhando muito os passos e todos esses princípios que a gente falou aqui. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado pela bondade que o Senhor demonstra com cada um de nós e pela forma como o Senhor nos guia, o Senhor nos ama. Muito obrigado pelo Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que habita em nós e nos dá direcionamento. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem falado para a gente. Nos ajuda a colocarmos em prática os 12 passos e tomar cuidado com esses motivos aqui que muitas vezes nos atrapalham na nossa caminhada. E quando estivermos errados, Pai, nos ajuda a prontamente voltarmos, pedir perdão e voltarmos para o trilho da nossa restauração e caminhada contigo. Muito obrigado, porque tudo começou contigo. Tudo é por tua causa e tudo vai terminar em ti também. Abençoa cada um que agora vai estar nos nossos grupos de apoio. Os ajuda, Pai, nestas partilhas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido agora a você falar junto comigo a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração que nos ajuda muito no nosso processo de restauração. Vamos juntos? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse. Confiando que Ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. A gente vai fazer os grupos através da ferramenta do Google Meet. Então você precisa baixar essa ferramenta no seu celular, tá bom? É só você ir na loja do teu aplicativo de celular e baixar Google Meet. Meet é M-E-E-T. Se for no computador, você nem precisa baixar nada, porque ele funciona direto no navegador do Chrome. E como é que são agora as regras para os grupos de apoio? Os grupos de apoio eles têm algumas regras que eles precisam ser seguidas. E as regras são as seguintes. Primeiro, fale de você. Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. 2. Tempo. Limitar a minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. 3. Silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. 4. Respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros. Mantendo o foco das minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. 5. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém.
A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. 6. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições, e aqui inclui igreja. 7. Celular. Desligar as notificações e não atender as ligações. E como nós estamos com os grupos acontecendo online, através do Google Meet, a gente tem mais 3 regras aqui, que são as seguintes. A 8ª regra, fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. 9. A câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E 10, a questão da gravação. As reuniões elas não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo os passos, o passo a passo que vai aparecendo ali, é bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.